a minha palestra é sobre os pilares da educação católica clássica hoje. Porque, como vocês viram pela palestra do Melo e do Marcelo, a gente pode tomar a expressão educação clássica em muitos sentidos diferentes. Não é? Eu vou tomar num sentido prático do que a gente chama, com que educação clássica foi educado Eduardo e foi educado Giordano. Com que educação católica clássica eles foram educados? Num sentido prático que a gente pode usar numa escola hoje. Claro, isso também na opinião das pessoas que fizeram essa escola. Tem gente que acha que dá para fazer uma escola hoje ensinando só o trivium e o quadrivium, estudando, sei lá, a geometria de Pitágoras. E só isso. Tem gente que acha que a gente pode fazer uma escola isolando completamente as crianças do mundo. Não é essa a nossa visão. Nós acreditamos muito sinceramente naquilo que Nosso Senhor disse: eis que eu vos envio como cordeiros no meio dos lobos. A igreja, por ordem de Nosso Senhor, nunca se trancou, nunca se fechou, nunca se isolou. E notem que não é que Nosso Senhor fala assim: cordeiro, eu vou te mandar num lugar que tem um lobo. Que medo. Não. Nós vamos como cordeiro no meio dos lobos. Vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Nós somos uma coisa diferente, contra, atrapalhada. Mas qual que é a nossa fé? Que o Eduardo pode fazer PUC e continuar católico. Que o Giordano pode ir para a Federal e continuar católico. Que a igreja não tem medo de nada. E continuar católico ou não, só depende do Eduardo querer e do Giordano querer. Que cada pessoa vai escolher o seu caminho. Mas a pessoa bem formada, ela pode escolher continuar sendo católica em qualquer ambiente que ela se encontre. Que a igreja não precisa ter medo. A graça de Deus não precisa ter medo. Então, nós usamos o termo educação católica clássica nesse sentido. Uma educação católica clássica que pode ser usada numa escola brasileira hoje para alunos que vão sim ter que prestar vestibular. E que nós queremos que vão para as melhores universidades, porque nós queremos que eles possam ter papel de relevo na sociedade. Um médico, um engenheiro, até uma pessoa do mercado financeiro como o Luiz, pode ter mais influência no seu apostolado do que um balconista. Pode. Pode ter uma pessoa que é varredor de chão e vai fazer um excelente apostolado? Claro que pode. Se ela for de uma grande santidade, claro que pode. Mas a gente não trabalha com a exceção, a gente trabalha com a regra. Então, normalmente, uma vez uma senhora que esteve lá no colégio, ela veio matricular uma criança, ela era médica, e ela me disse que ela queria parar de trabalhar para cuidar só dos filhos. Eu falei, olha, é bonito. Acho que pode ser que você faça bem. Mas também, se você puder, no período que a sua menina está na escola, você continua sendo médica. Sabe, filha, se um dia chegar uma pessoa com câncer, e se você falar para ela, posso agora te falar uma palavra de amiga? A médica pode calar a boca e eu te falar uma palavra de amiga? Você sabe rezar o terço? Olha, eu tenho um terço aqui, você quer que eu te ensino a rezar o terço? Nossa, é super fácil, essa pessoa vai levar um monte de jeito a rezar o terço. Porque todo mundo vai confiar na médica, ainda mais a médica que está falando como uma amiga. Ela pode ajudar mais, ela pode fazer mais. Uma vez uma pessoa também que ia sair de trabalhar no colégio, porque ia ficar só em casa, tudo, não sei o quê. Esse caso eu até contei numa palestra. E aí, porque era melhor fazer o trabalho da casa, o marido dela queria, tal. Eu falei, olha, você faz muito bem de obedecer teu marido quer? Faz. Mas você faz mais no mundo, ensinando essas crianças, afastando essas crianças de más doutrinas, do que, desculpe, limpando os banheiros. Deixa limpar os banheiros quem não pode fazer uma coisa de mais importância no mundo. Essa pessoa também precisa viver. Se você pode fazer mais no mundo, faça mais no mundo. E eu dando essa palestra em Anápolis, uma senhora me perguntou, mas Deus não vai ficar mais contente comigo se eu ficar em casa limpando os banheiros?
Eu falei, olha, a minha opinião é que não, que Deus fica mais contente quando a gente faz mais bem para as almas. Então, me parece que não. Mas ela tinha essa dúvida, tanto que hoje em dia, numa certa direita, se divulgam umas certas ideias, sabe? Como se, não sei, tem um negócio assim, mulher não pode trabalhar. Essa mulher que acabaram de canonizar, a Zélie Martin, a mãe de Santa Teresinha, trabalhava, ela tinha uma indústria. Não deixou de ser santa por causa disso. Bom, então isso é para vocês entenderem, aqueles que nos conhecem menos, qual é a nossa mentalidade nesse aspecto em relação à educação e de que lugar eu estou falando de educação clássica, como é um termo muito polivalente hoje. Bom, uma primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente fala em educação e cultura é uma certa noção antropológica. Claro, porque educar é uma coisa que se faz com seres humanos. Quem é o ser humano que nós vamos educar? Quem é, tomado globalmente, sem pensar nos indivíduos, essa pessoa que deve ser educada? Uma primeira noção que a gente tem que ter muito clara, e é só por isso que vale a pena educar, é que o ser humano é um ser perfectível. Deus quis que o ser humano nascesse para ser aperfeiçoado. E, para ser aperfeiçoado, normalmente tudo que nasce, nasce em estado de imperfeição, não é? Não tem aquele poema que diz: não nasce o fruto maduro, não nasce a fruta perfeita. E eu gosto do resto, mas para ter a colheita é preciso semear. Mas tudo que nasce, nasce imperfeito. Só que o ser humano tem uma peculiaridade que ele só vai se aperfeiçoar muito com a ajuda de outros. O ser humano deixado a si mesmo, ele se aperfeiçoa fisicamente, quer dizer, nem fisicamente se ele não tiver quem o alimente. Mas ele se aperfeiçoa muito pouco. O ser humano precisa muito dos outros para ser aperfeiçoado. Há uma verdadeira comunicação, uma enorme comunicação que é necessária para o aperfeiçoamento do ser humano. Mas o ser humano é um ser perfectível. Deus quis que a participação humana na perfeição humana. Deus quis dar muita participação na atividade dele para o homem. Já na geração de um ser humano, é a única coisa que está na mão do homem em que, por assim dizer, o homem obriga a Deus a intervir diretamente. Quando uma nova célula humana é gerada pelas duas células de um casal, Deus tem que intervir, Deus tem que dar uma alma. Mas depois disso, esse casal que gerou esse ser humano está comprometido com a perfeição desse ser humano para o resto da vida. São Tomás até diz que essa é a razão da monogamia também, mas principalmente da indissolubilidade do matrimônio. Porque você sabe, né, na doutrina tradicional, o matrimônio tem 3 bens. O primeiro é a geração, o segundo a educação dos filhos e o terceiro o apoio mútuo. Diz ele, de São Tomás, que para a geração nem a indissolubilidade nem a monogamia seriam necessárias. Até mais crianças seriam geradas se não houvesse monogamia. Talvez também mais crianças seriam geradas se não houvesse indissolubilidade, né? Porque a gente vê a pessoa que tem um filho do primeiro marido, 2 do segundo, 3 do terceiro, e que se não fosse, que ela já casou 3 vezes, ela ia ter um só, né? Mas que, como ao fim do casamento não é só a geração, mas o aperfeiçoamento da prole, levar a prole à sua máxima perfeição, para isso é necessária a monogamia e a indissolubilidade. Porque a tarefa é muito difícil, tem que ser 2 que estão comprometidos com aquilo, só eles 2. E completamente comprometidos com aquela prole que é só deles 2.
E como a tarefa de levar um ser humano à perfeição completa, a chegar ao máximo da sua virtude para passar a operar sozinho, tem que ser indissolúvel. Esse casal tem que ficar junto para sempre. Até que os filhos tenham, sei lá, 20, 25 anos. Então, a primeira noção que a gente tem que ter é essa. O ser humano, ele é perfectível. Perfectivo em todas as suas capacidades. A gente tem que aperfeiçoá-lo intelectualmente, quanto à vontade, moralmente, espiritualmente. Tudo isso é tarefa do educador, seja na casa, seja na escola. Mas um segundo ponto fundamental, que também toda a educação tem que levar em conta, é que o ser humano é um ser ferido. Nós temos uma coisa que é perfectível, sim, mas que por causa do pecado original está continuamente tendendo à degradação, continuamente tendendo para o pior. Para o homem atingido pelo pecado original, todo bem é difícil e todo mal é fácil. A gente nunca pode esquecer isso na educação. Naquela visão de Dom Bosco, que é a visão que vai fundar a educação, a vocação dele, como é que as crianças aparecem para ele? No primeiro lugar, como feras. Eles não estão interessados. Eles não estão interessados em aprender, eles não estão interessados em melhorar, eles não estão interessados. Esse é o estado normal de uma classe de alunos. Eles não estão interessados nem em aprender, nem em melhorar. Eles estão perfeitamente felizes de ser uns monstrinhos. Perfeitamente felizes de ser uns monstrinhos. Não muito vegano isso. Não muito vegano. Mas essa é a realidade. O ser humano é ferido, está ferido. E o André lembrou bem aos pais, não se enganem, os filhos de vocês também têm pecado original. Vou contar uma outra coisa para vocês, eles também mentem. Eu já vi muita mãe dizer, meu filho não mente. Tadinha, é uma ilusão. A Sagrada Escritura, o Espírito Santo diz, todo homem é mentiroso. Quanto mais fraco, mais mentiroso. Por isso que criança mente muito, todo ser fraco mente. Por isso que normalmente mulher mente mais do que homem. Porque todo ser fraco mente é verdade. A pessoa não sabendo como se defender, ela mente. É o normal. Quando a gente tem um aluninho que mente muito, a gente já sabe, tadinho, ele é fraco. Os mais fortes falam a verdade. Quem foi? Fui eu. O Lucas tinha um irmão que era assim. Quem foi? Fui eu. Às vezes a gente perguntava, fui eu. Ele sempre falava. Ele era um menino forte. Os mais fracos mentem. Mas, em todo caso, o homem é um ser ferido. Isso tem sempre que ser muito levado em conta na educação. Porque uma coisa é eu pedir uma tarefa para alguém que está com o braço bom. Outra coisa é eu pedir uma tarefa para alguém que está com uma grande chaga no braço. Eu tenho que levar a chaga muito em consideração. Sempre é preciso levar muito em consideração a chaga. Não pôr as crianças em tentação. Não deixar a sala dos professores aberta. É fácil um aluno querer pegar uma prova, tadinho. Porque o homem é um ser ferido. Uma vez a gente mandou fechar todas as portas de todas as salas na hora do recreio. E um menino, que a família toda estudou com a gente, 6. Esse menino é padre hoje. Aliás, ainda ontem recebeu uma propagandinha assim, ó, essas coisas que o Instagram manda pra gente, sabe? Do menino falando na Coreia, numa igreja na Coreia. Claro que eu não entendi nada, né? Mas esse menino se ofendeu. Ele veio falar comigo, por que tem que fechar todas as portas? Parece que não tem confiança na gente. Eu falei, não, precisa, Zeca, não tem jeito não, vai ficar assim e tal, não sei o que lá. Tadinho, ele não sabia que a gente estava fechando, porque a gente não tinha esquecido de desconfiar antes. E de fato, infelizmente tinha um casal de alunos se encontrando no recreio. E vou contar uma coisa para vocês, não era para rezar o terço. E aí a gente teve que passar, fechar as portas. Mas nós primeiro e o menino depois estava esquecendo que o ser humano é ferido. Como disse o André, desconfiem, a gente precisa desconfiar. E a terceira coisa é que, apesar de ferido, o ser humano é um ser redimido.
A gente pode e deve contar muito com a graça. Não há verdadeira educação sem auxílio da graça. A gente não vai conseguir. Vocês lembram, certamente, da visita do legado inglês que veio visitar Dom Bosco e perguntou a Dom Bosco: eu queria aplicar esse sistema na Inglaterra. Como eu faço para obter essa disciplina, esse interesse? Como eu faço para obter isso na Inglaterra? E Dom Bosco respondeu para ele: senhor, impossível. Ele falou: como assim impossível? Impossível. Vocês não têm confissão e não têm comunhão. Não dá. Não dá para educar desse jeito, sem os sacramentos. Então a gente precisa contar muito. A gente precisa contar muito com a fé. E precisa contar muito com o uso daquilo que a igreja nos dá para nos fortalecer. Por isso a gente precisa contar muito também com professores católicos. Não dá para fazer educação católica sem professores católicos. Não bastam professores batizados, casaram na igreja e fizeram um crisma. Tem que ser professores para quem a religião seja a parte mais importante da vida deles. Senão não dá para fazer uma escola católica. Dom Bosco diz assim: qui non ardit, non incendit. O que não está aceso, eu não posso acender uma vela tendo na minha mão para acender aquela vela, uma vela apagada. O que não está aceso não transmite fogo. Se o meu professor não está aceso, ele nunca vai transmitir. Porque a gente nunca ensina o que a gente diz. A gente só ensina o que a gente é. Bom, esses 3 pontos, espero que tenham ficado claros. O homem é perfectível, é ferido e é redimido. E isso é, digamos, a base da educação. Uma outra coisa que a gente precisa levar muito em consideração em toda a educação é uma questão sociológica. Todo homem está incluído numa certa cultura. Digamos que eu resolvi que a gente vai plantar soja aqui no terreno do lado enquanto a gente não faz a capela. As irmãs querem uma rendinha extra, a gente vai plantar uma sojinha. O que eu preciso fazer? Eu preciso preparar esse terreno para a soja. No caso concreto, eu tenho que tirar todo aquele revestimento de estacionamento que ele já tem. Depois eu preciso analisar aquela terra que vai estar embaixo e descobrir, sei lá, que substâncias ela tem, potássio, carbono, sei lá, o mais que pode ter em terra. E o que eu preciso pôr? Mas também, certamente, vai ter um monte de entulho que jogaram aí em coisas em idades diversas. Vai ter umas sementes, assim que a gente tirar a cobertura, vai começar a aparecer um monte de erva daninha. Se eu quero transformar numa cultura esse terreno, eu preciso saber concretamente que problemas esse terreno concreto tem. Quando eu digo homem é um ser ferido, eu falei do problema geral de toda a humanidade. Mas nós vivemos num tempo e num espaço. Então, qualquer sistema de escola que a gente vai construir, a gente tem que ter muito claro com que problemas concretos a gente está lutando. Porque esse substrato do meu terreno vai ter tudo a ver com a cultura que eu posso conseguir fazer nesse terreno. No nosso caso concreto, toda a educação tem que levar muito em conta os grandes erros do nosso tempo, a que o André já aderiu: o liberalismo, o igualitarismo e o individualismo. Isso quer dizer que eu vou ensinar a teoria liberal para crianças de 11 anos? Não, não necessariamente. Acho que não é muito eficiente ensinar nessa hora. Mas a gente vai dizer sim para crianças de 11 anos que os rapazes vão brincar numa quadra e as meninas vão brincar em outra quadra, que é contra o liberalismo. O liberalismo diria: deixa as crianças ficarem todas misturadas, os meninos com as meninas. O que tem? Eles são só crianças. Santo Antônio Maria Claret fala: cuidado, mesmo pequenos, cuidado, primo não é irmão, cuidado. É o que a igreja sempre disse: cuidado. Então, eu tenho que saber que eu vivo numa sociedade liberal e que eu vou ter que, na minha educação, fazer coisas que não são liberais. Vai ser fácil? Não vai ser difícil. Vai ser difícil. A gente tem que considerar que o pecado original existe e fazer coisas que são
contra o liberalismo, contra o igualitarismo. Hoje, o município de São Paulo proíbe mesa de professor em sala de aula, proíbe carteira de aluno em sala de aula. Eles têm todos que ficar pelo chão. Não pode ter diferença nenhuma, nem entre professor e aluno, Deus me livre. Mas mesmo os alunos, eles não podem ser levados ao chão. Aliás, também me contou essa mesma professora, que é professora da rede, que eles estão proibidos de mandar ou proibir a criança de fazer qualquer coisa. É assim a educação que se dá no município de São Paulo hoje, profundamente igualitária. Do desvio dos bichos, quem senta lá nos nossos, quando ele senta no chão, eu falo, não senta no chão, meu amor, você não é cachorrinho. Põe os alunos no nível dos bichos. E André, e os direitos dos animais? Você está sendo preconceituoso, pelo amor de Deus. Numa escola católica, por exemplo, o normal vai ser ter um degrau para pôr a mesa do professor. Porque sim, o professor é mais do que o aluno. Eu acho que ainda dá, nós ainda fazemos. Eu sei que parece estranho. Eu sei que a maioria de vocês não ensina os filhos assim. Eu lamento, sinceramente. Mas os nossos alunos ainda chamam o professor de senhor e senhora. Porque sim, nós temos senhores. Os nossos pais são nossos senhores. A geração anterior, papai, ainda tinha que dizer senhora minha mãe. Se ela falava mãe, ela falava mãe de quem? Mãe de um burro? Eu já não fui ensinada assim. Por quê? Porque a revolução vai empurrando e nós vamos indo. E de fato, tem coisas que deixam de ser possíveis. Deixam de ser possíveis, porque elas de tal maneira saem do costume que elas se tornam praticamente impossíveis. Eu procurei passar toda a minha vida pensando qual é o máximo que dá. Qual é o máximo que dá para fazer. E eu acho, sinceramente, é o que a gente tem que fazer. No nosso colégio, nós procuramos fazer o máximo. Tanto contra o liberalismo, contra o igualitarismo. E o terceiro mal que aflige muito o mundo moderno é o individualismo. Como se cada pessoa pudesse ter a sua própria regra. Como se ela tivesse que ser considerada como mais ou menos absoluta. Então é preciso trabalhar com eles de modo a ensiná-los a viver em sociedade, a cumprir as regras sociais. Que vai desde fazer criancinhas de 3 anos fazerem uma fila, porque agora é a hora de ir para a sala. E é mais eficiente a ida para a sala se a gente vai em fila do que correr todo mundo em bolo, um tropeçando no outro. É mais eficiente, é mais ordenado, é mais racional. A gente vai em fila, a gente vai cantando. E sim, você tem o seu lugar na fila. E você tem o seu lugar na sua sala. Então, isso quanto ao substrato e à cultura, que a gente precisa lutar contra os erros e erros. E como é que a gente vai lutar? Desse jeito que eu já exemplifiquei um pouco. O agir contra de Santo Inácio. O Santo Inácio dá esse exemplo. Se eu tenho uma vara que está torta para o lado de cá, para fazê-la reta, não basta eu empurrar assim. Eu preciso empurrar assim, para que quando eu soltar ela fique assim. O movimento de correção tem que ser sempre um movimento que vá um pouco além do ponto desejado. Então, por isso uma educação vai ser uma educação que esteja levando isso em conta, vai sempre ser uma educação do esforço. O aluno vai sempre ter que fazer um pouquinho mais do que aquilo que dava vontade de fazer, um pouquinho mais de exercício de matemática, um pouquinho mais de exercício de português. Um pouco mais das coisas, exigir bastante. A educação deve ser exigente, sempre com carinho, sempre movida por um grande amor, mas a educação precisa ser
exigente, tanto quanto a inteligência, quanto a vontade. Primeiro, porque a inteligência e a vontade é exigidas que elas se desenvolvem. A criança que sempre faz tudo o que quer, ela vai ficar com a vontade fortalecida? Não, ela vai ficar com a vontade fraca. Vai ficar com a vontade muito fraca. Ela vai ser incapaz do esforço, ela não está acostumada a ser contrariada. E a gente na vida vai ser muito contrariado. E muitas vezes para atingir o objetivo, a gente vai precisar de muito esforço. E se eu nunca fiz esforço, eu não vou ter coragem de fazer o esforço. E a inteligência também. A inteligência, quando ela é muito exigida, ela se desenvolve. Pode ser que nós vamos ensinar coisas para as crianças que elas nunca vão usar na vida prática. É verdade. Duvido que o Davi, por exemplo, que estudou com a gente, vai um dia usar na vida prática dele as armas e os barões assinalados que da Ocidental Praia Lusitana. Acho que não vai. E, no entanto, teve uma fase da vida dele que ele precisou decorar isso. Mas, claro, isso primeiro deu para ele uma noção mais abrangente de cultura. Segundo, provavelmente desenvolveu as células cerebrais. E, digamos, o habilitou, não só decorar essa poesia, como decorar outras que ele decorou e uma série de coisas, o habilitou a outros esforços. Ele foi se acostumando a se esforçar e isso o ajudou. E, por fim, a importância dos símbolos. Os símbolos é o modo como Deus fez a pedagogia humana. Deus nos ensina com os símbolos. Um jeito muito prático da gente ver isso é ler o Pentateuco. No Pentateuco, Deus determina uma porção de símbolos para os israelitas. O jeito que o sacerdote tinha que se vestir, como que tinha que ser feito o tabernáculo, não sei tantas cortinas, com tal medida, e o acabamento vocês fazem assim, e desse lado tantas cortinas, e desse lado tantas cortinas, e no fundo tantas cortinas, tudo muito detalhado. Como eu costumo brincar com os meninos, no nosso colégio também é regra que os rapazes têm que pôr a camisa para dentro da calça. Por causa do símbolo. Aí eu brinco com eles. Vocês acham que quando Nosso Senhor dizia estejam cingidos os vossos rins? Por que ele dizia isso? Na verdade, Nosso Senhor ali estava falando só do ponto de vista simbólico. Estar com os rins cingidos é estar controlado. Claro, e é por isso que o nosso mundo, que é a roupa dos homens, toda solta. Porque ninguém está controlando nada. Para que controlar? Faz o que te der vontade. O padre está vestido como ele está. Ele tem caráter sacerdotal. Se ele fosse hoje celebrar a missa de chinelos havaianos, uma camiseta regata e bermuda, o poder sacerdotal dele teria sido mudado? Não. Por que que isso não serve? Só por causa do símbolo. Só por causa do símbolo, porque o padre vestido assim simboliza uma coisa. Um corte total com o mundo, ele não está nem vestido como um homem da idade dele normalmente se veste, ele não está vestido como André. Então, um corte total com o mundo. E, ao mesmo tempo, o corpo humano é feito assim. Quanto mais a gente esconde, mais a gente espiritualiza. Quanto mais a gente mostra, mais a gente revela o animal. É o óbvio. Tudo isso é tudo feito através de símbolo. Então, uma coisa difícil de obter esses anjinhos, muito difícil. Mas o silêncio é simbólico. A fila é simbólica. O levantar-se na sala quando o professor entra e responder para sempre seja louvado, ao louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo do professor, é simbólico. Deus educa a humanidade com símbolos, nós precisamos educar usando símbolos. O professor que, sei lá, entrasse na sala de aula mascando chiclete, de chinelo, bermuda, regata,
sentasse na mesa e falasse gíria, ainda que ele soubesse toda a química do mundo, ele ia estar deseducando os alunos dele. Dizendo, sem dizer, não tem regra. Cada um faz o que quer. O supremo valor é o conforto. O gostoso é que é o bom. Em matéria de gostoso, tem muita coisa que as pessoas podem escolher. Bom, isso aqui, digamos, é tudo só uma espécie de prelúdio, considerações gerais prévias a um sistema qualquer que seja ele de educação. Até aqui, alguém gostaria de me fazer alguma pergunta? Alguma coisa não ficou clara? Não? Tá tudo claro, muito bem. Então, agora eu vou falar com vocês sobre os 4 pilares da educação católica clássica, claro, como nós a concebemos. Como é que nós encaramos a educação católica clássica. Então, esses 4 pilares são a formação religiosa, a formação linguística, a formação científica e a formação artística. Isso aqui já é um currículo clássico. Na educação moderna, dificilmente, bom, não há formação religiosa e não há formação artística, para começar. A linguística vai ser bem deficiente e aquela em que se insiste mais é a científica. Ela é uma educação moderna que sofre de uma hipertrofia. Isso, científico, mas sempre com viés muito prático, exatamente. Pensando nela como contemplativa, nada. Então a educação moderna, ela é uma educação hipertrofiada, que ela não vai desenvolver muitos campos em que o homem precisa muito de desenvolvimento. Bom, em primeiro lugar, a formação religiosa. A formação religiosa deve ser a base de toda a educação. Isso sempre foi o que a igreja pensou, sempre foi o que a igreja ensinou e sempre foi o que os católicos fizeram. A Mama Marguerita, por exemplo, ela fazia uma questão absoluta que os meninos dela aprendessem a ler e escrever? Não sei, talvez ela fizesse, eu não saberia dizer. Acho que ela preferia que eles aprendessem. Mas o que ela fazia uma questão absoluta é que eles soubessem o catecismo. Isso ela se encarregava ela mesma, ela que era analfabeta. O pai dela, por exemplo, não fazia questão absoluta que ela soubesse ler e escrever. Mas ela sabia o catecismo de cor, a ponto de poder ensinar os filhos. Ela ensinava tudo que estava escrito no livrinho, ela sabia de cor, ela que não sabia ler. E isso ela ensinava para os filhos. Isso ela fazia questão absoluta, que todos eles soubessem. Eu não sei se os irmãos mais velhos de Dom Bosco, aquele irmão mais velho, será que tinha ido para a escola? Acho que não, né? Porque ele implicava tanto de Dom Bosco ir, que talvez ele não tenha ido. Acho que provavelmente ele não foi. Nem o mais novo também, só Dom Bosco. Então, a formação religiosa, então, tem que ser a base de toda a educação. Vou um pouco pular o fato de que, como eu já disse, ninguém ensina o que diz, todo mundo ensina o que é. Todo educador tem que ter a religião como coisa principal da sua própria vida. Um educador que não tenha a religião como a coisa principal da sua própria vida não serve. Tem alguém solteiro aqui que não tem a religião como coisa principal da sua vida? Vou dar um conselho: não case. Porque assim você pode se... Esse é um conselho que vale... Porque assim você pode se responsabilizar, se for o caso, só pela sua própria perda. Não se responsabilize pela perda da alma dos outros. É muito pior. Bom, mas isso eu vou saltar. Por que então a formação religiosa tem que ser a base de toda a educação? E sobretudo daquilo que se chama de educação católica clássica. Porque é com a formação religiosa que a gente vai obter o conhecimento que é mais necessário, mais diretamente relacionado com o nosso fim último. Vocês sabem que na vida nós temos um fim último, Deus nos criou para ele, que é a posse de Deus. Mas Deus determinou que nós fôssemos alcançar esse fim último através de fins intermediários. E esses próprios fins intermediários, sei lá, por exemplo, o caso do Vanini, Deus determinou que ele vai alcançar o fim último, tendo se casado, tendo filhos, criando esses filhos. Mas se casar,
ter filhos, criar esses filhos, exigiu uma série de outros fins. Ele precisou encontrar uma profissão que fosse adequada para ele poder sustentar os 12 filhos dele. Então, ele é luthier. Mas, certamente, para ser luthier, ele também precisou de uma porção de outros fins intermediários, que eu me lembro, ele foi passar um tempo na Itália, estudando luteria, se eu não me engano. Então, tudo na nossa vida é toda assim. Existe um fim último, que não é optativo e não é diferente para cada um de nós. O fim último de todos nós é a posse de Deus na eternidade. Deus determinou que esse fim vai ser adquirido através de fins intermediários, que aí sim, eles se diferenciam infinitamente na vida de cada um de nós. Ensinar a formação religiosa é a mais importante porque é a que tem mais diretamente relação com o nosso fim último. Se nós não aprendermos nada na vida, mas aprendermos o catecismo e amarmos a Deus, nós podemos atingir o nosso fim último. E isso é o mais importante. Eu costumo dizer para os nossos alunos, se vocês não tiverem aprendido nada aqui no colégio, nada, mas tiverem aprendido a ser grandes devotos de Nossa Senhora, valeu a pena vocês terem vindo. Porque também para atingir esse fim último, o caminho mais curto, mais rápido, mais fácil é a devoção à Nossa Senhora. Então, se eles tiverem aprendido isso, claro que eu quero que eles aprendam mais uma porção de coisas, mas vão ser todas relativas aos fins intermediários. Eu estou super feliz que o Jordano está fazendo a federal, está trabalhando, eu acho ótimo, eu quero que ele tenha esse fim intermediário. Mas, porque eu acredito que isso vai ajudá-lo a ter o fim último dele. Porque senão, não vale a pena. Não vale a pena. Claro que a gente quer para eles tudo. Eu costumo dizer para eles, eu quero todos os bens para vocês, que vocês vão para as melhores faculdades, que vocês tenham os melhores empregos, até bonitos eu quero que vocês sejam. Mas o que eu mais quero é que vocês vão para o céu, porque o resto vai passar. O resto, tudo se vai perder. Tudo. Não tem emprego que vai durar a eternidade, não tem casamento feliz que vai durar a eternidade, não tem beleza que vai durar a eternidade. Nada vai durar a eternidade. Então, em primeiro lugar, porque está diretamente relacionado com o nosso fim último, a formação religiosa é o mais importante em qualquer formação. Em segundo lugar, porque é só a formação religiosa que pode dirigir bem eficazmente a vida moral. Como dizia um filósofo francês do XIX, se Deus não existe, tudo é permitido. E muitas pessoas vão fazer na prática assim. Deus não existe, tudo é permitido, faço o que eu quero. A única coisa que pode ajudar eficazmente a vida moral, levar o homem a querer firmemente o bem e encontrar ajuda para querer esse bem, que muitas vezes vai ser difícil, é a formação religiosa. Na hora da tentação, são os nossos princípios que nos ajudam. Então, também por isso a formação religiosa é fundamental. E o terceiro lugar, que também não é pouco importante, é porque é só na religião, é só numa boa formação religiosa que a gente pode encontrar luz e força para suportar os problemas da vida. Porque, é claro, nós queremos que os nossos alunos sejam felizes. Nós sabemos que eles vão sofrer. Todo mundo vai. Esse é o grande segredo da vida. Todo mundo sofre. Não há ninguém que não sofra. E sofrer não é fácil para ninguém. É só a religião que pode nos dar luz e força na hora da cruz, na hora do sofrimento. Uma pessoa que não tem religião vai sofrer muito mais. E vai sofrer com pouco proveito, coitada. Muito facilmente vai cair no desespero. Então, por causa disso, esse primeiro pilar, a gente pode dizer que é o mais importante, é o essencial. Se houvesse alguém para que a gente não pudesse ensinar mais nada, a primeira coisa que a gente tinha que ensinar, religião. E foi isso que tantas gerações de católicos fizeram. A Mama Marguerita não podia ensinar mais nada para as crianças dela. Quer dizer, eu acho que podia ensinar
como é que plantava o feijão, provavelmente. Mas religião ela podia ensinar, e isso ela ensinou, e isso era o que ela ia ensinar. Com muito cuidado, o menino fez primeira comunhão com 10 aninhos, ela ia, no começo ela ia sempre fazer ação de graças com ele, de medo que ele não soubesse fazer direitinho a ação de graças sozinho. E quantos católicos fizeram isso? Não podiam ensinar outras coisas para os filhos, mas ensinavam isso com a convicção de que isso era o mais importante. Muito bem. O segundo ponto, ainda na formação religiosa. Como é que deve ser uma boa formação religiosa? Primeiro lugar, ela precisa ser uma formação intelectual. Hoje em dia, muito frequentemente se pensa que religião é uma coisa de sentimento e de prática. Eu sou muito religiosa, então eu rezo o terço, eu vou na missa, eu faço a novena de Santa Rita. Mas o que eu sei da doutrina da igreja? About nothing. Quase nada. Quase nada. Isso não está certo. O que Nosso Senhor disse para implantar a igreja no mundo foi: ide e ensinai. É uma coisa espantosa. Ele nem falou, claro, ele falou ide por toda a terra, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas é que o ensino é a base do batismo. Não é para sair batizando quem não foi ensinado. Primeiro ensina, depois batiza. Batiza quem quiser ser batizado por causa do ensino. Então, a formação catequética é absolutamente primordial. Várias pessoas me escrevem dizendo que estão querendo organizar a própria vida intelectual, tal, o que eu acho que elas deviam ler, tal. Eu sempre recomendo, começa pelo terceiro catecismo. Pega primeiro o terceiro catecismo. Saiba o terceiro catecismo muito bem sabido. E aí depois a gente volta a conversar para ver seus interesses, para ver por onde que é bom você direcionar a sua vida intelectual. Mas a primeira coisa é ter uma formação catequética sólida. Aí, dependendo do nível da pessoa, eu vou recomendar ou não o catecismo romano, que é um catecismo mais difícil. Eu não acho que é bom para ser o primeiro catecismo que a pessoa tem contato. É um catecismo muito mais intelectual, é mais difícil de ler. O terceiro catecismo, a doutrina está muito... Sabe como a gente diz em linguagem comum, muito mastigada? Muito fácil de aprender, muito clara. E a formação catequética, então, é fundamental. Também muito necessária, justamente por causa daquilo que a gente comentou no começo. Nós não podemos ignorar qual é o terreno que nós estamos cultivando. Precisa de uma formação apologética. Ou seja, o educando ele precisa ser ensinado sobre as respostas para os erros com que certamente ele vai ter contato. Hoje em dia a gente precisa ensinar para os adolescentes o que diz a teoria da evolução e por que ela é só uma teoria. Quais são as falhas que é possível até para uma criança perceber que ela tem. E uma porção de outras coisas que a gente precisa, digamos assim, prevenir. Dependendo do ambiente, eu acho que, mas hoje em dia toda a formação católica precisa disso, dar argumentos contra as doutrinas protestantes mais comuns. Porque que não pode cultuar a imagem? Não tem adolescente que não vai ouvir em algum tempo na vida dele. Ou o colega protestante da faculdade, ou a tia que ficou protestante. Todo mundo vai ouvir que não pode cultuar a imagem. Que a Assunção não está na Bíblia, muito provavelmente, um monte deles vai acabar ouvindo. Então é preciso discutir essa questão. A gente só pode acreditar no que está na Bíblia ou não? Então é necessário também dar uma formação apologética. Nenhuma formação religiosa vai ser completa se ela não tiver uma parte de apologética. E para isso ela precisa ter também uma parte de história.
é preciso que as crianças possam aprender a história da igreja, porque isso vai ter muito a ver com a apologética, elas entenderem como os erros foram atacando a igreja e como é que a igreja foi respondendo a esses erros. Estudar a história da igreja é uma coisa extremamente importante numa boa formação religiosa. Então, esses 3 itens não podem estar dissociados. É preciso que uma escola católica vá trabalhar com esses 3 aspectos. Mas a formação religiosa não é uma coisa só intelectual. Absolutamente. Deus justamente quer que nós saibamos para amar e amemos para fazer. Não é que Deus quer que a gente saiba. Religião, como eu sei que o quadrado da hipotenusa é a soma dos quadrados dos catetos. Ou que matéria atrai matéria na razão direta da massa e inversa do quadrado da distância. Matéria atrai matéria na razão direta da massa e inversa do quadrado da distância. E o que eu faço com isso? Nada. Que atitude eu tenho que tomar? Nenhuma. A matéria faz isso. Está aqui. Essa mesinha com essa Nossa Senhora fazendo direitinho. Eu não preciso fazer nada. Não. Nosso Senhor quer que a gente saiba para amar. Quer que a gente ame para fazer. Então, todo o ensino religioso bom tem que ter uma parte prática. Que tem que ter o básico. O que é o básico? Oração. Se existe um Deus bom, atento à nossa súplica, a gente precisa rezar. É preciso, então, que a escola ensine as crianças a rezarem, ensine as orações principais e não só ensine, que no primeiro ano está aqui a matéria, você vai decorar a Ave Maria, mas que frequentemente reze a Ave Maria com eles, reze o Pai Nosso com eles. Vamos fazer, a novena esse ano a gente perdeu, ano passado a gente fez, ano que vem a gente vai fazer, a novena da Imaculada Conceição. É preciso fazer a oração ser parte do processo educativo. Quando se fala de educação na família, claro que também. A família precisa rezar junta. Não basta ensinar a Ave Maria para a criança, precisa rezar com ela, rezar o terço em família, rezar o terço. A criança vê o pai e a mãe rezando o terço. E, não, você já fez 5 anos, você já pode rezar uma dezena. E introduzindo a criança à oração. E a segunda coisa, muito importante, procurar conduzir a prática dos sacramentos. Oferecer a confissão, ter a possibilidade da comunhão. Porque aí, digamos assim, é a gente fazer Nosso Senhor fazer parte do nosso processo. E é muito necessário, a educação é um trabalho muito difícil. A gente precisa muito da ajuda de Deus. É muito necessário a gente ter a ajuda de Deus no processo educativo. E, por fim, um último aspecto muito importante, a liturgia. O ideal, graças a Deus, hoje nós podemos ter esse grande privilégio, muitos anos não tivemos, mas hoje nós podemos ter a missa cotidiana no colégio. E isso é uma coisa muito boa, é muito bom para o processo educativo. Os professores devem todos procurar trabalhar para que as crianças se interessem por ir à missa. Que elas percebam qual é o grande tesouro que a missa é. Os professores devem também procurar ser vistos pelos alunos na missa. Porque o exemplo, diz lá o ditado antigo, o argumento convence, o exemplo arrasta. Mas toda a formação, boa formação religiosa, vai procurar conduzir as crianças à presença, à participação, à utilização, ao conhecimento da liturgia. Bem, para nós não nos alongarmos demais, sobre a formação religiosa seria isso. Formação linguística. É um ponto importantíssimo e muito descuidado hoje, porque a própria sociedade despreza muito a língua.
Nós vivemos numa sociedade em que se fala muito pouco. As pessoas só ficam diante das telas, caladas. Uma boa parte das pessoas consome uma boa parte da vida vendo ficção em telas, vendo filmes, fazendo jogos, olhando o bendito Instagram, o bendito Facebook, vendo filminhos no YouTube. E conversa mesmo há muito pouco. Como também, acho que talvez principalmente no Brasil, a escola não ensina nada de língua. Então, as pessoas ignoram completamente as regras gramaticais, ignoram completamente as técnicas de fala, não sabem nada de coisa nenhuma. É uma sociedade em que as pessoas não aprendem a falar, ao contrário da formação clássica, em que aprender a falar era uma parte primordial, porque falar é uma parte primordial do convívio humano. Que as pessoas não saibam falar, falem mal, não tenham sido treinadas a falar, é uma grande falha na educação. Mas é assim que normalmente as pessoas hoje em dia são educadas. Poucas pessoas são treinadas a falar. Lá no nosso colégio nós procuramos treiná-los. Fazê-los participar de debates, fazer bastante teatro, mas é uma exceção. Porque a linguagem, isso aí já está em Aristóteles, está no Peri Hermenés, São Tomás comenta. Ali, a linguagem oral ela é uma manifestação do conteúdo mental. Mas o conteúdo mental é profundamente influenciado pela linguagem. O vocabulário que eu domino me faz ver o mundo de uma forma diferente. Se eu conheço as palavras, eu identifico as realidades. Outro dia eu conversava com uma pessoa que não é de língua portuguesa e eu disse para ela, faça tal coisa, ponha logo acima do friso. E ela me falou assim, o que é friso? Porque ela não sabia o que era friso, porque ela não conhecia esta palavra, ela era incapaz de identificar aquela realidade. Mas pense numa pessoa que está na língua dela e ela não sabe o que é friso. Muito provavelmente, ela não identificaria aquele elemento na parede. Porque aquilo, digamos assim, não faria um sentido para ela. O vocabulário, ele nos permite ver nuances que alargam o nosso conhecimento. Veja, se eu sei distinguir o que é angustiado do que é ansioso, do que é irritado, eu tenho um conhecimento melhor da alma humana. Não é só que eu sei 3 palavras, não é isso. Eu posso distinguir nuances do comportamento humano. O vocabulário faz isso. Porque quando eu nomeio, eu distingui. E o que eu distingo, eu enxerguei. Se eu, aqui na minha frente, eu não distingo pessoas, eu só vejo uma mancha que varia de cor, eu não estou vendo. Para muitas pessoas, infelizmente, a língua hoje é uma coisa assim. Elas só sabem legal. E é tudo que elas podem comentar a respeito das coisas. Não interessante, não instigante, não intrigante. Elas só sabem dizer legal. Isso diminui a capacidade de conhecimento. Bom, e por isso que a formação linguística é tão importante. Então, a primeira coisa que é muito necessária numa escola... Bom, tem o prévio, desenvolvimento da linguagem oral.
Isso depende mais da família. No colégio a gente tenta fazer. A gente, claro, nas séries iniciais, berçário, educação infantil, toda a tela é proibida. E a gente tenta fazer as crianças falarem. Embora é na família que isso pode ser mais feito, mas infelizmente em muitas famílias não é feito. Porque o pai chega em casa e fica no celular, e a mãe chega em casa e fica no celular, e para a criança não amolar muito, eles dão um tablet na mão da criança. E aí ninguém fala. Mas a primeira coisa é desenvolvimento oral, é preciso fazer a criança falar, procurar fazer a criança falar corretamente, falar muito com ela, fazê-la contar, aproveitar o horário de refeição da família, para contar, para o pai contar as aventuras de criança, para a mãe contar o que o avô contou de quando ele vivia na fazenda, e o dia que aquele burro veio lá e fez não sei o que, comeu a roupa que estava no varal. Falar. Falar e fazer falar. Isso é a primeira coisa. E depois, claro, a escola tem que ter um método de alfabetização eficiente, baseado em princípios reais. Hoje a gente chama isso de método fônico, que tem muito a ver com o método que sempre se usou. Mas tem, digamos, umas explicitações científicas. A questão da formação fonológica, da formação fonética, de fato, é bom fazer a criança pegar uma frase, contar para ela uma história, e na frase fazê-la perceber que as palavras são separáveis, e depois fazê-la perceber que na palavra as sílabas são separáveis, e fazê-la perceber que sempre que eu tenho o mesmo fonema, eu tenho o mesmo grafema. Tudo isso é bom. É eficiente, funciona bem. As nossas crianças leem aos 4 anos, no máximo 5, não é à toa. É porque o método fônico, e modéstia à parte, essa aplicação do método fônico que a gente faz é muito eficiente. Mas, enfim, aquele método que ensinaram no Dom Bosco a ler, que BA faz BA, funcionava perfeitamente. Mas tem que ser um método real. O que diz o método real? A base dele. A cada fonema corresponde um grafema. Quando você sabe que quando tem um som, aquilo se representa com uma certa forma gráfica, pronto, você entendeu a base da alfabetização. Esse negócio de que a criança tenha toda aquela teoria ridícula de Piaget, que, aliás, escondia que era amigo de Darwin, porque ele achava que podia prejudicar se soubessem que eles eram amigos. Então, eles escondiam que eram amigos um do outro. Mas toda aquela teoria materialista de Piaget, que a criança tem que aprender, põe lá a palavra pato e ela tem que reconhecer o global da palavra pato, e que ela não pode saber que pato é formado por ó. Isso é ridículo. E cria um monte de analfabetos funcionais. Porque as crianças mais inteligentes vão entender o jogo e vão deduzir sozinhas que a cada fonema corresponde a um grafema e aprender. E as menos inteligentes, ou mais desatentas, ou que têm uma mente menos prática, não vão aprender e vão ler mal a vida inteira. Isso que vai acontecer. Mas então a primeira coisa é dar um bom método de alfabetização. Como eu já disse, o domínio da linguagem habilita o conhecimento de tudo. Uma pessoa que fala bem e ouve bem, ela pode aprender qualquer coisa. E é também muito importante que, além da língua materna, é bom ter acesso às línguas clássicas? É bom. É absolutamente fundamental? Não é. São João Batista de La Salle, por exemplo, não deixava ensinar latim nas escolas dele, do século XVII. Porque ele dizia que ele ensinava para crianças para quem o latim não teria nenhuma importância. Eram crianças muito simples, muito pobrezinhas. Ele dizia que eles precisam aprender bem o francês e aprender bem a fazer contas. É disso que eles vão viver, é disso que eles precisam. Com isso eles vão aprender bem o catecismo, basta. Então, nas escolas de São João Batista de La Salle não se ensinava latim. Mas eu acredito que no nosso contexto é bom. Por quê? 2 razões principais. Primeiro, desenvolvimento cerebral. O desenvolvimento linguístico que o latim proporciona é muito grande. Uma pessoa que aprende latim entende muito bem o que é a estrutura de uma língua. E isso é um grande desenvolvimento cerebral.
E segundo, no nosso contexto bem específico, pessoas que assistem a liturgia em latim, podendo, devem saber latim. É muito melhor saber latim do que não saber latim. Para quem? Eu acho que uma coisa que devia ter sido feita era nas paróquias, se ensinar o latim da missa grandemente. Eu conheço 2 padres que tentaram fazer esse padre Emanuele, ele ensinava na paróquia dele, mas eu acho que, sinceramente, é uma coisa que devia ter sido feita em grande escala. Pelo menos o latim da missa, pelo menos a pessoa entender o que estava sendo dito ali. Porque é natural do homem querer saber. E se vem alguém com um sofisma, não é melhor você saber o que você está dizendo? Todo mundo vai dizer, é melhor eu saber o que eu estou dizendo. Mas, enfim, nesse contexto de educação, hoje, eu acho que o aprendizado de uma língua clássica, do latim, me parece, é uma vantagem e deve ser mantida e deve ser procurada. E, por fim, a formação científica. Não é por fim, não, ainda tem a formação artística. Conhecer ciências humanas é uma maneira de se conhecer. Uma pessoa que não sabe nada de história, e nós nos encontramos mais ou menos todas nessa condição, fora alguns que estudaram por si mesmos, é profundamente ignorante. A história de Heródoto é a mestra da vida, e essa é uma grande verdade. Uma grande verdade. História. Vocês lembram do tetraedro regular, que os medievais consideravam como um símbolo da sabedoria, né? Aquele tetraedro que tem um triângulo na base e 3 faces triangulares. Aquele que cai sempre em pé por causa do centro de massa dele, né? Eulando conta isso no começo de um livro. Os medievais viam nisso o símbolo da sabedoria e, digamos, o triângulo de base é a metafísica, que é a base de todo conhecimento, como eu considero o ser, e todo homem quer conhecer 3 coisas na vida: o próprio homem, o mundo e Deus. Então, esses 3 conhecimentos, eles ficam, digamos, apoiados uns nos outros. O Lando, que era professor de história, costumava dizer que a história era a ciência perfeita, porque ela reúne os 3 conhecimentos: o conhecimento do homem, do mundo e de Deus. E é verdade. A história é um conhecimento muito primordial. Eu repito, uma pessoa que não sabe história é profundamente ignorante. Porque ela ignora como os homens agiram e como Deus respondeu a essa ação. E como as coisas chegaram a ser tais quais elas encontram hoje. Ela sabe mal o que ela é, porque ela não sabe por que ela é aquilo. Porque hoje no Brasil nós temos este estado político, este estado econômico, tudo isso é uma história muito antiga, é uma coisa que vem muito de longe. No colégio a gente procura abrir a janelinha da criança para essa realidade, fazendo-a investigar a história da própria família, para que ela entenda que o hoje é uma consequência do ontem. Que uma pessoa hoje, como também a maioria de nós, é o meu caso, o Lando sempre brincava que eu era ignorante em geografia, e sou mesmo, sou muito ignorante em geografia, faz poucos anos que eu sei onde é Baku, então eu sou muito ignorante em geografia, mas é absurdo. Como é que uma pessoa que nem eu, que pode dizer que tem doutorado disso, doutorado naquilo, sabe mal e mal onde é a Nigéria? É ridículo. Um conhecimento mínimo do nosso próprio globo, é claro que a gente tem que ter. É verdade. Mas é que uma escola brasileira não ensina nada, a gente se conforma e fica assim. A gente sai sem saber nada. A gente fica 11 anos na escola, sai sem saber português, nem inglês, nem geografia, nem história, nem coisa nenhuma. A filosofia também é extremamente importante que eles aprendam uma boa filosofia, e mesmo sociologia. É obrigatório nas escolas hoje, claro, porque é a matéria mais comunista que existe. Mas lá no nosso colégio, por exemplo, o Lucas faz um trabalho muito bom dando a sociologia de São Tomás de Aquino.
é bom que a pessoa possa refletir sobre as relações humanas. Claro, tudo está em germe lá no catecismo. Aquele é o conhecimento essencial. Isso aqui são todos desdobramentos para pessoas que podem ter cultura. E a importância das ciências exatas, tanto o André quanto o padre já falaram um pouco sobre isso. Não, o padre também falou? Não, só o André que falou sobre isso. As ciências exatas, claro, tem a ver com aquele item 3 do André, carreira, é verdade. Mas tem a ver muito mais com o 2. São Bernardo dizia, eu aprendi mais com as folhas das árvores do que com as folhas dos livros. Então, é importante ter professores que deem ciências nessa perspectiva, de como a gente pode ver Deus nas coisas científicas. Uma coisa que sempre me impressiona é saber que tem aqui dentro do meu olho, encapado para não dar choque, uma fibrinha nervosa que, se desenrolar, chega na lua. E tá enroladinha aqui dentro. Como que pode ser isso? Não é uma coisa fantástica? Não mostra um poder e uma sabedoria inacreditáveis? Precisa de uma boa vontade para achar que foi o acaso. Então, tudo isso deve fazer parte de uma boa educação. E, por fim, também abordando uma coisa que o André já disse, a beleza é importantíssima na educação. A feiura e o pecado são irmãos. Quando uma pessoa é drogada, vive em pecados contra a castidade, na maior promiscuidade, ela gosta da parede toda rabiscada, de tudo sujo e imundo. Ela gosta, porque combina com o que ela é. Ela gosta de monstros. Ela vai gostar de uma camiseta que tem o diabo, porque ela não sabe, mas é porque combina com o que ela é. A beleza e a bondade são irmãs, e a feiura e a maldade são irmãs. É preciso educar com a beleza. Então, a gente tem que dar uma formação artística que seja teórica. A gente procura ensinar para as crianças na educação infantil as regras da beleza, aquilo que os gregos descobriram, proporção, contraste, todas aquelas regras. É bom que a gente procure ensinar, que eles procurem aprender, mas não pode ser só teórica, tem que ser prática também. Eles têm que chegar a poder fazer. Fazer é sempre uma parte importante da educação. E é nessa área de artes, quando é possível, também é bom fazer na área científica, mas é na área de artes que se pode fazer com mais facilidade, com mais praticidade. Então, as artes plásticas, desenho, pintura, música, teatro, tudo isso deve fazer parte de uma boa educação. Tudo isso foi banido da educação brasileira moderna, é como se não existisse. Além disso, tem que ter também uma formação passiva. Eles precisam aprender, conhecer os grandes autores, ser capaz minimamente de conhecer os estilos, quer dizer, eles precisam ter uma certa história da arte. É o que nós procuramos fazer lá no colégio dos 7 aos 10 anos. Mas também não só passiva, assim como prática ativa. Chegar, de fato, à execução. Então, seria isso. Muito brevemente, claro que cada um desses itens podia ser discutido muito mais longamente, todos eles dão vazão a uma grande quantidade de desenvolvimentos, mas para uma coisa assim inicial seria isso. Ficou clara essa questão dos 4 pilares? Poderia se falar também sobre um pilar ancilar que nós temos lá no colégio, temos até muito bem documentado, graças a Juliana. Onde está a Juliana? Está ali. Graças a Juliana e a um outro professor que nós temos, o professor Matheus, muito bem documentado o nosso programa de educação física, que não é só um programa de educação física, que também procura determinar em cada
passo do programa, que virtudes vão ser trabalhadas naquele passo, para que o professor tenha um guia, que virtudes ele pode trabalhar. A educação física é uma coisa ancilar. É necessário que as crianças sejam bem formadas fisicamente. Claro, aí vai entrar por alimentação, sono e também exercício e capacidade de, mesmo permissão para brincar. Várias escolas não permitem que as crianças corram no recreio. O Dante Alighieri, por exemplo, me falaram de outros de onde nós recebemos transferências. E, segundo Dom Bosco, e nós acreditamos inteiramente nele, isso é um erro. São Bosco diz que deve permitir que as crianças gritem e corram tanto quanto queiram no recreio. Nós acreditamos nisso, para desespero dos nossos vizinhos, coitados. E seria isso. Alguém gostaria de me fazer alguma pergunta? Não? Então, padre,